E aí pessoal, tudo bem? Sou o Johnny e hoje mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre fui uma pessoa observadora, né? Então desde assim da minha adolescência, talvez até da infância, eu sempre procurei observar tudo que acontecia assim, ao meu redor, né? Eu, não sei se pelo fato de nunca ter tido um pai, o meu pai faleceu ainda quando minha mãe estava grávida, e de certa forma isso aí me forçou a sempre estar observando as pessoas, né? Porque não tinha ninguém que me orientasse sobre determinado assunto, falasse assim, olha, é assim que você tem que fazer, é dessa forma. Então isso meio que me obrigou a sempre observar as pessoas, né? Então isso eu tenho comigo desde criança, né? Na pré-adolescência. Mas por que eu estou falando isso? No sábado eu tive uma aula de música. Aos sábados eu tenho aula teórica. E aí eu presenciei uma parte de um diálogo de um professor com uma menina, uma adolescente, né? E ela estava dizendo que ela ia desistir porque não era para ela a música e o instrumento que ela estava tocando. Ela percebeu que não, ela não era capaz de fazer aquilo. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, como as pessoas elas desistem dos seus sonhos muito facilmente. E fiquei, né, digamos assim, encafifado com aquilo. Falei, poxa vida, como que a pessoa mal começou, né? Porque ela é nova, é uma menina, uma pré-adolescente também. Então, há pouco tempo começou a estudar e já está desistindo. E eu cheguei à conclusão de que tudo isso é o quê? É a falta de confiança. Então, uma palavra mágica para nós hoje é a confiança. Então, a pessoa que não tem confiança em si mesma, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso aí, eu já percebi esse tipo de coisa desde a minha adolescência. Uma vez nós estávamos num campo de várzea, eu tinha cerca de 12 anos de idade. E aí tinha o meu irmão, o meu primo, que já eram, né, já eram mais velhos, né, já eram adultos, e quase toda esquina tinha um campo de várzea, onde a molecada jogava futebol. E essa história é bem interessante. Nesse campo de várzea, eles se reuniam e faziam os jogos, e dava lá toda a molecada brincando. Dentre esses caras, tinha um cara ruim pra caramba, né? Ruim de bola demais, né? Chamava-se Ivan. E ele, digamos assim, ele não tinha um talento para o futebol, né? Mas ele era um cara obstinado. Tanto que uma vez o meu primo conversando com ele, meu primo falou, o que é que você vai ser, Ivan? Vai estudar para quê? Ele falou, não, eu vou estudar, mas a minha profissão vai ser jogador de futebol. Aí meu primo falou, pô, mas e se você não conseguir ser jogador de futebol? Ele falou, não tem outra opção, eu vou ser jogador de futebol. Né? E todos nós sabíamos ali, o pessoal até ria dele, porque o cara era ruim de bola, né? Então ele tentou no ataque, não deu certo. Aí ele começou a jogar na defesa, até porque ele já tinha um porte físico maior, tal, né? Então, para a defesa, ele era menos ruim na defesa do que no ataque, né? E aí o que aconteceu? Os anos foram se passando e adivinha, de toda aquela molecada, o único que conseguiu se tornar jogador de futebol? O Ivan. Foi o único cara de todos eles que conseguiu se tornar jogador profissional de futebol. Ele jogou no Juventus. Quem é aqui de São Paulo conhece a história do Juventus. É um clube de futebol que no passado chegou até a ser clássico jogar contra o Juventus. Por exemplo, um Corinthians e Juventus, Português e Juventus. Esses times que jogavam contra o Juventus estavam disputando um clássico naquela época. E esse rapaz, ele conseguiu jogar no Juventus. De todos eles que eram melhores, ele foi o único que conseguiu se tornar um profissional. Por que isso? A confiança que ele tinha. A confiança que ele tinha nele era uma coisa absurda. Não existia plano B.
O plano dele era ser jogador de futebol. Então, eu acho que se a gente aplicar esse tipo de coisa nas nossas vidas, é o que eu tenho feito, né, cada vez mais, você vai ter sempre um resultado legal das coisas que você deseja fazer. Tenha confiança. É muito vago a gente falar, você tem que ter confiança, mas você tem que buscar isso dentro aqui do seu cérebro, dentro da sua cabeça, e acreditar em você, porque todos nós somos capazes de fazer coisas. Eu comecei a tocar guitarra, eu comprei e eu pensei comigo, eu vou aprender, custe o que custar. Eu vou aprender, na minha ideia, como posso dizer, eu tocar as músicas simples do Legião Urbana, do Jota Quest, né, dos caras que a gente ouve aí nas rádios, Nando Reis, para mim já estava legal. Só que vendo vídeos eu vi que você pode ir um pouco mais além, você tem que fazer um estudo e você aprendendo técnicas e técnicas, com o tempo você consegue ir melhorando, né? Então eu consegui o meu objetivo. Ah, mas você pode falar, mas você está tocando músicas fáceis, mas eu não desisti. Eu peguei ali a minha guitarra, aprendi a afinar, aprendi a colocar o guitar rig, né, vendo tudo tutoriais aqui em casa. E muitas pessoas, poxa, às vezes já está velho para isso. Você não aprendeu até hoje, vai aprender como? Já está nessa idade e não aprendeu até hoje, vai aprender agora? Não. Só que eu já consegui aprender o que eu queria. Claro, cada vez que você vai fazendo determinada coisa, principalmente relacionada a um instrumento, você vai se aperfeiçoando e vai ficando cada vez melhor, né? Essa é a ideia e não pode ser diferente. Só que se eu no começo tivesse me deixado influenciar por essas pessoas, com certeza eu não teria alcançado nem o meu objetivo mais simples, que era tocar as músicas que eu gosto. As músicas simples, né? Agora, depois disso, eu lancei outro objetivo. Pensei comigo, se eu conseguir essa fácil, por que eu não consigo fazer um solo? Aí comecei a tentar tirar solos. Aí consegui solo do Guns N' Roses, né? Knocking on Heaven's Door, tem um solinho que eu consigo fazer. Eu consegui fazer um outro solo de uma música que eu gosto muito, que chama-se, do grupo Marmalade, tem no meu vídeo, né? Chama-se Reflections of My Life, né? Reflexos da minha vida. E eu consegui fazer esse solo, ali foi com muito suor. Porém, teve uma música que eu não consegui, que é a música Sultans of Swing. É uma música do Dire Straits, muitas pessoas conseguem. Essa música, ela tem muito fraseado e ela é um pouco complexa, desculpe, para quem está iniciando. Só que o que aconteceu? Digamos assim, essa música ela tem 4 minutos e um pouquinho. E aí eu comecei a aprender, até 1 minuto e pouco da música, eu consegui fazer os solinhos, a entrada, tudo. Só que o que eu percebi? Falei, essa música ela vai me tomar muito tempo, 3, 4, talvez até 5 meses, até aprender toda. Então o que eu fiz? Deixei esse projeto dessa música de lado, é uma música que eu gosto, e pensei comigo, falei, vou aprender outras coisas. Então nesse meio tempo eu ganhei de uma forma diferente, eu aprendi outras coisas, escalas, pentatônica, batidas, e não fiquei só ali, perdendo 5 meses naquela música. Mas aí você pode pensar, então você foi um derrotado, você não conseguiu. Não, eu sei que pro meu aprendizado, aquela música não seria uma coisa boa, né? Aí faltou um direcionamento no profissional, concordo. Mas eu deixei de lado. Não quer dizer que essa música eu não vá tocá-la. Futuramente, quando tiver mais elementos, tiver mais prática, tiver assim, dominando mais instrumento, com certeza eu vou tocá-la. Eu só deixei de lado. E aí já entra a parte, além da confiança de que eu vou tocá-la, entra a parte, digamos assim, da inteligência. Você usou a inteligência de saber que você,
aprendendo aquele determinado, parando naquele determinado ponto para aprender aquilo, você ia perder muito mais do que se eu fizesse aprender, se eu aprendesse muito mais coisas. Então, às vezes também a gente tem que pensar dessa forma, né? O que é mais primordial, o que seria mais vantajoso? Aprender várias coisas nesse espaço de tempo ou ficar preso a uma coisa só? Tudo bem, você vai estar aprendendo do mesmo jeito, mas só que você vai ficar muito tempo naquilo ali. Então, muitas vezes na nossa vida a gente tem que tomar essas decisões e, acima de tudo, a gente tem que ter confiança em nós mesmos, autoestima e deixar tudo que acontece de negativo que está ao seu redor, não pode deixar isso aí influenciar nas suas decisões. A autoestima e a confiança são dois elementos assim que tem que estar caminhando lado a lado junto com você. A partir do momento que você estiver dentro de você, realmente, você acreditar em você, você fala, não, eu tenho a confiança de que eu vou aprender. Você vai, custe o que custar, você vai aprender aquilo, entendeu? De uma forma ou de outra você vai aprender. Então, pense nesse vídeo aí e se você quiser tornar-se um amigo, inscreva-se no canal aqui e seja mais um amigo da gente. Agora já está quase no horário do trabalho, então um abraço para todos aí, valeu, fui!